pessoal, o vento deve ter soprado aí agora, né? Seguinte, tava aqui agora conferindo como é que tava a fase do som aqui com as 3 caixas que eu tenho, né? Porque eu tava achando que estava dando cancelamento e realmente estava. Aqui embaixo tá as minhas 12, JBL e Lando. Nos SX939 tá JBL L100. No 838 as Lando. E no Anten aqui estou usando só 2 canais dele aqui por enquanto estéreo. Não estou usando 5 nem nada, tá as 2 minhas. Aí só para explicar um pouquinho a bagunça de sempre, né? O ventilador estava ligado. Mas estava aqui olhando fase. Eu já desliguei, né? Olha como é que tá bagunçado aqui agora a curva de fase. E aqui é a curva de magnitude, que é o que o microfone aqui, que tá pendurado aqui, capta. Tá revirado aqui, gente, vai dar uma geralzinha na casa, então tá tudo bagunçado. Olha a fase toda doidona. O que eu fiz pra gente ajustar? Eu vou mostrar mais ou menos aqui rapidinho. Microfone ligado aqui como sempre. Tá no Anten ali ligado na entrada CD dele. E dele tava mandando ali agora vinil, né? Quer dizer, e dele manda pro Pioneer 939 que manda pro 838. Na verdade o circuito tá assim, ó. Quando é vinil e rádio, toca no... tá tudo ligado nos 939, que manda pro 838, que manda pro Anten. Aí quando eu uso o Bluetooth da TV, o Bluetooth tá ligado no Anten porque eu tenho entrada de pré-independente, entrada e saída de cada canal ali, auxiliar, tape, fono e tal. Fono não, que ele não tem, né? Auxiliar, CD, TV e tal. Ele tem entrada óptica, tem entrada todas digitais, tem saída balanceada para até 6.2, né? Que ele faz sub com 2 saídas. Comando de tempo, de LPF, HPF, tudo não tem. Então eu mando o Bluetooth nele, para ele, porque ele tem ganho nível de entrada e saída. Então eu já até mostrei um vídeo aqui como que ele trabalha. Aí para fazer a aferição aqui, o que eu fiz? Eu vou mostrar rapidinho aqui, não vai dar muito certo não, mas só para vocês entenderem. Vou mudar ali, ó. Vamos lá. Aqui tá em auxiliar, ó. Aqui tá em fono 2 que eu tava tocando vinil, né? Mudar para auxiliar de novo. O Anten aqui, ó, o volume tá baixinho. Eu tenho que pôr aqui, ó, em CD, que é onde o sinal tá chegando. E aqui, ó, libera o sinal de volta para mandar para os 2 lá em cima, ó. Tem que rodar, soltar o ruído rosa aqui, ó, no app. Não vou soltar rosa não, vou soltar o marrom, porque pelo marrom dá para entender. Olha lá, viu que a curva de cima caiu toda? Porque não tem sinal entrando aqui no microfone. Magnitude está em menos 36, ó. E ganho máximo em mais 36. Deixa eu diminuir esse ganho máximo aqui. Deixa eu mudar ele para 6, 0. Parece melhor. A fase doidona, né? Porque tá rodando ruído aqui, ó. Aí o retorno aqui é o ruído. O microfone vai começar a captar o acústico e comparar os 2. Aqui, ó, aberto, né? Só pra vocês entenderem, vou abrir só o Anten, ó. Quando dá as linhas assim, gente, é porque o tempo está alinhadinho em certas frequências de fase. Como é ruído geral, são várias caixas, não vai alinhar tudo. Eu preocupo mais em alinhar o grave, que é agudo realmente, para alinhar o microfone tem quase, tá lá na boca já certinho. É só para entender, ó. Ficou doidão assim, não dá certo aqui, ó.
Deixa eu mudar um negócio também. Deixa eu pôr coerência. Apagou, tá vendo? Vamos lá de novo. Soltar o ruído. Só no antém. Aí dei mute lá no antém. Vou liberar agora o Aslando. Ó. Agora eu vou liberar a JBL. Aí só para vocês entenderem. JBL elando. Agora eu vou liberar o antém, eu vou tirar o mute. Ó. E vamos abrir que vai tocar os 3 agora. Quando dá as linhas assim, ó, tá em fase, ó. Igual aqui, ó, tá aparecendo. Tipo, estaria em fase, porque eu tirei a coerência aqui, tá, gente? Eu já adicionei a coerência. Agora, se eu tirar a coerência, fica doidão, ó. Olha lá. Quando ela tá em fase, a coerência, aí ela fica azulzinha. Aí, ó, vou abrir de novo as 3 juntas, ó. Por que eu estou fazendo esse vídeo? É porque às vezes a gente fala negócio de polaridade de caixa, é isso. Ó. Eu estou há dias aqui com o som funcionando e eu estava achando estranho. O grave não estava exatamente do jeito que eu gostava. Aí o que eu tive que fazer? Inverter a polaridade das saídas ali dos receivers. Se eu não me engano, eu tive que inverter os 2 painel e o antém ficou original, porque como tem hora que o sinal entra no antém e volta para o painel, tem hora que o sinal vem do painel e vai para o antém, eu fiz o teste primeiro, mandando o sinal aqui que sai da interface no painel e fiz o caminho de lá para cá. Beleza, conferi a fase e aqui tudo entrou em fase certinho. O principal que eu preciso entrar em fase são os graves aqui, ó. Grave entrou em fase, legal. Depois o que eu fiz? Tirei o sinal do antém, tirei o sinal do painel, coloquei no antém igual está agora, e do antém volta para o painel de lá e depois para o painel de cá. E conferi depois de novo a fase aqui. E isso aqui, na hora que eu vou fazer a caixa de som igual a minha ali, ó, eu também confiro. Só que como a gente não tem ajuste de tempo na hora de fazer, não tem um processador, igual por exemplo, processador de áudio, igual usa crossover, essas coisas, alguns digitais, você tem um ajuste de fase e tempo nele. Então você consegue praticamente alinhar todas as fases aqui de acordo com as vias, quando a via está separada. Nesse caso aqui não dá. Então o principal para mim é ajustar a fase dos graves. Aqui a curva de resposta, tá, gente? Geralmente eu coloco aqui, né? Deixa eu mudar. Geralmente eu gosto de colocar aqui, ó. Barra em 48 e 100 pico, ó.
E uma coisa, o microfone tá aqui, ó, mais ou menos no meio, ó, a meia altura. Se eu mudar o microfone de lado, pôr ele mais para direita, mais para esquerda, mais para cima, mais para baixo, também muda. Mas aqui foi para fazer o teste rapidinho e fazer o vídeo. O ideal era eu andar com esse microfone aqui, ó. E se eu andar... Nossa, igual que eu tô vendo, tudo bagunçado aqui, porque, igual eu tô falando, vamos dar uma geral aqui daqui a pouco. Então não assusta não, bagunça da casa. Se eu andar com o microfone para lá, pro canto, para cá, pra quina aqui, pro fundo lá, aqui também muda. Mas eu já tenho uma ideia que está em fase com o microfone aqui no meio. Só para explicar mais ou menos, para ver como é que é legal às vezes a gente ter o recurso para medir. Porque eu estava fazendo de ouvido. E de ouvido, no de primeira vez que eu fiz, beleza, estava legal. Aí você vai escutando com mais tempo, algumas músicas diferentes, vai fazendo os testes e eu vi que não estava tão legal assim. Então agora todas as caixas estão em fase, os graves estão todos somando direitinho, os agudos estão chegando direitinho. Então agora tá legal. Voltar tudo pro lugar aqui. Pessoal, eu esqueci de mostrar uma coisa do último vídeo aí, do último vídeo sobre fase. E vou mostrar agora. Vou apagar e vou remontar aqui. Tá ligado o seguinte, tá saindo aqui da interface o sinal, entrando mono aqui no Antem, do Antem voltando pro 939 lá e vindo pro 838. O Antem tá com as minhas caixas aqui embaixo, o 939 tá com as JBL, que são as do meio, e o 838 tá com as Lando lá em cima. O que eu vou mostrar? É que eu esqueci de mostrar ontem. Ontem não, né? Eu fiz outro vídeo ontem, mas foi mesmo. Na mensuração aqui, ó, isso aqui é a calibração do microfone. O microfone está calibrado, tá vendo? 19 dB. Só que isso aqui é o tempo, e a gente calibra também o tempo do microfone aqui em relação às caixas. O que acontece? Quando a gente gera o ruído aqui em cima, no gerador, ele é um sinal elétrico que sai no canal 2 da interface aqui, que vai para o Antem e gera tudo, roda o sistema. O que sai das caixas de som, o tempo que o som sai da Lando lá em cima, da JBL e das minhas, ele tem um tempo para chegar no microfone. Aqui, como são 3 pares de caixa, dá até para medir o tempo de uma por uma separado, chegando no microfone. Mas a minha ideia aqui era olhar o cancelamento dos 3 conjuntos funcionando junto. E até separado um por um também. Só que acontece? Eu calibro o tempo de acordo com a posição do microfone aqui nesse plugin. Na hora que eu ponho o sinal para rodar, por isso que aqui está 860. Ele estava medindo 8.6 aqui milissegundos. A coerência da fase está ligada, por isso que ela não está acendendo o tempo todo aqui, ó. Vou desativar, ela fica doidona lá. O que eu vou mostrar aqui agora? Dependendo de onde a posição que eu ponho o microfone, o tempo muda. Porque, o que eu cliquei aqui? Como a posição do microfone muda, o tempo que o som demora para chegar da caixa até o microfone, de cada uma, muda. Então o tempo não chega igualzinho. Se eu trouxer o microfone mais para o lado de cá, essas caixas vão chegar primeiro, aquelas de lá vão chegar atrasadas. Então não dá para ter certeza, perfeição. Depende muito do ponto que o microfone está e cada uma está chegando numa posição em relação à outra. Eu devia ter mostrado isso no vídeo ontem, eu esqueci. Então a gente põe para mensurar aqui, ó, a calibração está aqui, calibração do microfone. Aqui está a calibração da sensibilidade de entrada do microfone. Foi um negócio que eu já fiz antes, para saber quantos dB ele pega a mais em relação com o nível de entrada que está na interface. Então eu sempre uso ela aqui mais ou menos no meio igualzinho para ter uma calibração de SPL parecida. E isso quando eu vou medir SPL e curva de resposta aqui. Aqui hoje eu coloquei o espectro em cima, a fase está aqui no meio e aqui é o impulso. O impulso, quando a fase está certinha, ele fica só um pico aqui, ó, no 0. Só que como o tempo das caixas chega diferente, principalmente aqui, ó, dá diferença que é geralmente no agudo. Então chega um pouquinho mais com maior diferença. E tá vendo as fases aqui, ó? O certo é que fique tudo alinhadinho, mas não vai ficar por causa dessa diferença de tempo. Mas eu queria mostrar que isso aqui muda, aqui, ó. Aqui tá 16, olha, tá doidão, ó. 64 e tal.
Na hora que gerar o ruído, vocês vão ver que ele vai dar geralmente 8,56 ali. E se eu mexer o microfone, muda o valor aqui, ó. É porque está com atraso de 8,56 milissegundos em relação ao som que sai de lá e chega no microfone aqui. Vou fazer rapidinho aqui para ver se vocês vão conseguir entender. Já está gerando ruído. Só que aqui o que acontece? Tá só os dois painéis com a JBL alando. O antenna estava desligado. Agora eu vou liberar o antenna. Pera aí, eu tava no mute do... Pera aí. Deixa eu ver. Só o antenna. Tá vendo que a variação tá diferente? Olha lá. Agora eu vou liberar o Pioneer de novo aqui, ó. Zona 3. Eu vou tirar o mute que tava, ó. Olha lá. Agora vai tudo junto. Vamos de novo, ó. Entenderam agora? A curva aqui não mudou nada. A curva não tem nada a ver. A curva é só... Ela capta o sinal elétrico e acústico, independente do tempo. Aqui me capta se tem cancelamento, se está entrando em fase ou não. Isso aqui é legal quando a gente tem mais de uma via. Então a gente consegue ajustar a via no processador, por exemplo. No divisor não tem como fazer ajuste de tempo. O ajuste da caixa é mecânico. Aí é aquele negócio de onde o som começa a sair em cada via. Eu não tenho a imagem para colar aqui não, mas se eu achar eu colo aqui agora no final do vídeo. Por exemplo, vamos supor que a caixa de som é isso aqui, né? O alto-falante está preso aqui na frente. O magnético dele está aqui dentro. Se o magnético dele estiver muito atrás, em relação à boca da caixa, o tempo começa a sair ali na linha do magnético. O médio está aqui na frente do alto-falante, então o médio chega antes do grave. E o agudo está mais à frente ainda, então o agudo chega antes do grave. Para fazer o ajuste de tempo num tipo de caixa desse, você tem que ser mecânico. Você tem que afastar, arredar para trás o médio, arredar para trás o agudo, do jeito que todos eles fiquem alinhados. É uma coisa mais difícil de fazer e visualmente a caixa não fica bonita. Mas o vídeo é só para tentar, só para falar um pouco disso sobre ajuste de fase. É uma coisa bem difícil, bem complicada de ajustar. Ligando o gerador, ó. Continua rodando, tá vendo? Ele fica doidão porque não tem nada. Tem que pegar o sinal acústico com o sinal elétrico. Gerar o acústico, o elétrico de novo. Tá no ruído rosa aqui hoje, não tá no marrom não. E vamos abrir aqui, ó. Aí embaixo é o sinal elétrico, em cima é o sinal acústico, ó.
Salvei para ficar mais fácil, né? Aqui, ó, vou tirar a mensuração, ficou só a medição. Em fase, em fase, em fase, em fase. Aqui quase entrou em fase. Eu esqueci de mexer no microfone, né? Pra vocês verem. Vamos ver se vai dar aqui, rapidinho. Espera aí. Vamos de novo. Deixa eu fazer um negócio. Vai do jeito que der mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Pegar o microfone, tirei de lá e coloquei ele aqui, ó, por exemplo. Tá aqui, ó, no sofá aqui, ó. O microfone aqui vai mudar o tempo aqui, ó. Vou soltar de novo aqui, ó. Vou tirar. Vou pôr a mensuração. Deixa ela entrar. Olha lá. E vamos mandar sinal. Entenderam mais ou menos como a coisa funciona? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vou tirar a mensuração e pôr os dois sinais. Tá vendo o gráfico? Mudou um pouquinho, né? Mas olha aqui, o ponto aqui acertou. A fase aqui também está um pouquinho fora em alguns lugares, né? Mas eu mudei a posição do microfone, eu mudo o tempo em relação ao que o som chega no microfone. Mas isso aqui é só para ter uma ideia se está tudo certo ou não. Aqui que é o principal, igual eu falo, grave, aqui tem que estar mais ou menos alinhado. E aqui também. O ideal é que o pico esteja no meio e não esteja mais nenhum, nem para cá nem para lá. Mas não fica perfeito, tudo depende do ponto do microfone. Mas já ajuda bastante, tá, gente?